De volta para uma conversa de peso com o vereador Antônio Lucas. E aí, comandante da Guarda Municipal. Ter essa experiência junto ao funcionalismo público, de que forma isso te aproximou ainda mais da política? Olha, a gente tinha feito concurso público municipal em 92, fazia 8 anos, eu já era vice-presidente do sindicato dos funcionários municipais, juntamente com o Volney Campagnoni, que depois foi vereador. E a luta no sindicato, a gente via que tinha que ter um representante da categoria para representar o funcionalismo junto com as decisões do prefeito. Tinha pessoas ligadas a partidos políticos e tal, e um dia, numa reunião da Guarda, 4 guardas municipais me indicaram para ser candidato a vereador pelo PMDB, naquela época. E daí a gente era filiado ao PDT, que era o partido que a gente tinha uma simpatia bastante grande, porque até Paulo Ritzel, na época, foi prefeito da nossa cidade, e o prefeito Paulo Ritzel foi que criou a Guarda Municipal para ajudar a Brigada Militar, dando a sensação de segurança para a nossa cidade. Então, assim, ele tem um respeito, uma admiração muito grande dentro da nossa categoria. A gente concorreu, tivemos um sucesso bastante grande, lá em 2000, 1956 votos. Praticamente votos que hoje os vereadores... Chegando. Isso, então a gente deixou uma marca, ninguém acreditava, e ali eu era um candidato direcionado mais à Guarda Municipal, ao funcionalismo, porque a gente não tinha um trabalho na comunidade, um trabalho pessoal do vereador. Ali a gente teve a possibilidade no sindicato de participar do CONCEPRO, Conselho de Segurança Pública, no auge onde que o CONCEPRO tomava decisões e dizia: a brigada tem que respeitar a Guarda Municipal, a Polícia Civil tem que trabalhar em conjunto com a brigada, com a Guarda, para fazer o serviço de segurança, porque havia muita briga pela disputa do poder entre a Guarda Municipal e a brigada. Isso hoje já não existe mais. Existe por alguns agentes, nunca vai conseguir ser, vamos dizer, aquele respeito total de ambas as forças. Mas daí a gente foi diretor da Guarda Municipal lá em 2004, 2002 a 2004. E num período onde, assim, o Trevisan era o comandante da brigada, e muitas vezes à noite, fora do horário de serviço, tu era chamado na delegacia porque dava problemas entre a Brigada Militar e a Guarda Municipal, que iam para atender uma ocorrência e disputava a ocorrência e disputava o espaço. Então a gente tomou muitas decisões importantes naquela época. Eu tenho orgulho em dizer que naquela época a Guarda Municipal tinha helicóptero, o secretário Moacir Ilana trouxe o helicóptero para ajudar a segurança da nossa cidade, a Guarda Municipal fazia operações em conjuntas com a Polícia Civil. O Udo Sarlé, que foi piloto, esteve aqui contando essa história, né? Isso, e até... Estamos falando de 10 anos atrás. Isso, e até o Udo foi um que teve os nomes mais bonitos da corporação, que ele era o B2 Udo. B2 Udo, então ele foi o assessor da Guarda Municipal naquele período, e a gente fazia o transporte dos presos para Porto Alegre também. E eu não esqueço da primeira vez que a gente foi levar os presos para Porto Alegre, daí eu como GM, não como comandante, e a gente entrou dentro do Centralão, é uma coisa que a gente nunca imagina que tu vai ver. Então uma das coisas, assim, uma das cenas que me marcou muito. Mas ser comandante da Guarda Municipal, sem dúvida, essa força hoje ela tem mais de 200 agentes. Naquele momento lá foi uma das coisas que me marcou minha carreira política, minha vida, porque ser o primeiro comandante de uma força, vamos dizer, que estava em evidência, que nós acabamos, Novo Hamburgo acabou ajudando a formar as guardas municipais, praticamente 80% da que estão no estado. Só havia Pelotas antes que Novo Hamburgo. Então hoje ela não tem aquele poder que tinha lá em 2002, com certeza, não tem mesmo. A atuação da guarda é muito diferente, e esperamos que com o futuro o nosso prefeito olhe um olhar voltado lá em 2002, traga novamente o helicóptero para ajudar, juntamente uma parceria com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, que volte a ter os cursos de formação para todo o Estado, que volte a ter qualificação, e que a gente não olhe muito, não deixe muita política dentro da Guarda, vamos dizer, tomar cargos e posições.
Lucas, tu participou, tu foste uma das pessoas que evidenciou ainda mais a partir de um momento em que Novo Hamburgo era comandada pelo prefeito Zé dos Santos. Né? Temos aí uma leva de políticos que se constituíram, coincidentemente ou não, ou muito pelo apoio, pela construção conjunta com o prefeito Airton, se constituíram naquele momento. Né? Acho que a Lorena, com certeza, o Ricardo Ritter, outros que a gente poderia citar aí. Como é que foi a convivência com ele? E o que ficou depois que vocês se distanciaram? Né? Para nós, o Airton, assim, né, no momento ali, ele foi um político totalmente diferente, um político com linguajar, vamos dizer, bastante parecido com o nosso, que mora nos bairros da cidade e tal, mas ele também foi um prefeito, assim, teve dois prefeitos muito parecidos na nossa cidade. Se chama José Airton dos Santos e Tarcísio Zimmermann. O jeito de falar pode ser diferente, mas o jeito de posições, de atitude era igual. Era sim, sim, não, não. O Airton era uma pessoa que dava muito poder aos secretários municipais. Ele exigia que eles tomassem as decisões e não levassem tudo para o prefeito municipal tomar. Quem não teria coragem de tomar posição como secretário não teria condição de estar como secretário, Como políticos ali, a gente aprendeu, vamos dizer assim, a trabalhar em conjunto, a trabalhar em parceria com o prefeito, não tinha aquela distância muito grande do prefeito municipal e dos vereadores. Depois a gente teve uma experiência quando o Tarcísio saiu, do Jair ser o prefeito. Já não foi, vamos dizer, foi um bom prefeito, fez grandes obras para a nossa cidade e tal, mas a marca do Airton até aquele momento ela foi de um governo que tinha sido muito trabalhado e que tinha deixado obras como a rodoviária marcada na nossa cidade, como centro administrativo. E daí depois do Jair veio o Tarcísio, que foi um prefeito também que trabalhava, vamos dizer, de forma diferente, mas parecida com a do Airton, que foi um prefeito assim que nós, como vereadores, gostamos muito da maneira que ele trabalhou. E, juntamente, assim, com certeza, mas ali, na época do Tarcísio, foi uma época que mudou a nossa cidade, do crescimento e o desenvolvimento. Nunca na nossa cidade foi vista tantas obras a nível federal, vindo para Novo Hamburgo. Nunca teve um número tão grande de obras acontecendo ao mesmo tempo na nossa cidade, que vem da época dele até hoje, e que tu pode ver, os postos de saúde. Tinha uma marca histórica de ser 14, 15 postos de saúde na nossa cidade. Teve um aumento a partir dessa marca de mais 10. Então, hoje a gente passa de 20 unidades básicas de saúde. Ficou algum ressentimento entre tu e o Airton daquele momento? Não, eu acho que até o momento que a gente foi vereador e foi comandante da guarda e ele foi prefeito, tudo tranquilo. Foi passando o tempo, o PDT... Porque tu foi conquistando espaço dentro do PDT, né? Ele perdendo. E a gente foi conduzindo o PDT. Teve um afastamento automático do ex-prefeito José Airton dos Santos. E daí, a maneira, vamos dizer, as pessoas que apoiavam o PDT com o Airton dentro foram se afastando um pouco do partido. Ele participava uma ou duas vezes por ano, a gente tem o respeito e tem admiração. No meu gabinete, se tu chegar e olhar, tem um quadro do José Airton dos Santos, que foi o nosso último prefeito do PDT de Novo Hamburgo. Está lá a foto dele, está lá o quadro no meu gabinete. Mas daí, como a disputa do espaço e as ideias eram diferentes dentro do partido, eu tenho que procurar o meu espaço. Ele já tinha o dele consolidado. E daí a gente usa a disputa, que muitas vezes não é para afastar, sim para tu conseguir crescer. Então, cada eleição que tu consegue avançar, até mesmo perdendo, você consegue avançar. Então, assim, a gente foi ocupando o nosso espaço. Hoje eu já sou presidente do PDT no segundo mandato. Na inauguração da sede, a gente convidou
o nosso prefeito, onde tem um quadro também dele, da deputada Florisa, que é a esposa do Ayrton no PDT, porque eles fazem parte da nossa história. Então, por isso, tem o reconhecimento. Contra o Ayrton, a pessoa, a gente não tem nada, a gente se liga, se conversa, só que as ideias políticas, vamos dizer, dele é uma, do Lucas é outra e do PDT... Quem eu tenho certeza que não tem um quadrinho na tua parede, no teu gabinete, é a Lorena Maia. Sim, até porque ela foi vice-prefeita. A Lorena não... Mas não só por causa disso, né? Isso, não... Ali existiu um distanciamento muito grande, né? Isso, não. Eu e a Lorena... Dizem que não devemos convidar as duas pessoas para uma mesma festa, é verdade isso? Olha, eu acho que seria bom para ela e seria bom para mim. Porque é o seguinte, o que acontece? Até a eleição a primeira eleição de prefeito da cidade, em 2012, eu e a Lorena, nossa, o que eu ajudei a Lorena para deputada quando ela concorreu, e ela me ajudou para vereador também, assim, vamos dizer, uma parceria. A gente estava trabalhando em conjunto. A partir que teve a eleição suplementar na cidade, a Lorena entendeu que ela concorreu a primeira vez com o Tarcísio e a segunda ela deveria concorrer com o Paulo Copichina, que era extremamente o candidato oposto. Só que a gente não concorda, a vida nos ensina que a gente tem que ter palavra, que a gente tem que cumprir os acordos e tal. Daí ela pegou numa reunião que a gente estava, ela pegou e disse para o prefeito, Paulo Ainec e o Luiz Lauermann, nosso prefeito da cidade, que ela não seria mais candidata. Então, a partir do momento que ela não seria mais candidata, eu já tinha sido eleito vereador mais votado e tinha um acordo de assumir como prefeito, eu ia ser o vice na chapa do Tarcísio. E eu tenho até banner como candidato a vice que nunca foi. E a gente jamais sonhava que ia ter uma disputa tão acirrada dentro do PDT para disputar o lado que fosse concorrer, porque a minha posição já tinha sido tomada. Essa disputa interna, a gente, imagino que te reserve de comentar algumas coisas sobre isso. Ela ficou só no campo da política? Olha, eu acho... Ou teve coisas que a gente não pode contar, que a gente pode supor e não pode falar? Eu acredito, sinceramente, assim, dentro da política, não. Dentro da política a gente sabe como se resolve os assuntos. Eu acho que teve coisas que a gente que vive na política sabe como funciona, até hoje não conseguiu entender. Mas isso, o tempo é a melhor coisa e o tempo é que nos trará esclarecimento sobre esses assuntos. Mas assim, sem dúvida, tu sabe no momento onde que tu está se preparando para tomar uma decisão que tu acha importante para a cidade, não é uma decisão para ti, e daí dá uma resposta contrária àquilo que tu jamais esperava, tu fica sem chão. Tu sabe aquilo que... Tu não sabe aquilo que tu vai fazer a partir daí. E eu sou uma pessoa bastante clara. Quando eu saio de casa, eu sempre sei para onde vou. Quando eu tomo as minhas decisões, eu sei o que pode acontecer a partir daí, eu me preparo para isso. E aquela decisão foi uma decisão totalmente contrária, que ninguém entendeu até hoje. Ficou aquela... Foi resolvido na noite, é isso? Foi resolvido de um dia no máximo. A gente teve uma reunião às 19 horas do dia anterior, era uma decisão tomada, 24 horas depois aconteceu outro resultado. Mas isso são estratégias políticas e a gente tem que saber perder. Então eu dou os parabéns. E aí, Antônio Lucas, no dia 1º de janeiro de 2013, tu sentou naquela cadeira lá em cima na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Foi bom sentar naquela cadeira? Sem dúvida. Eu acho que o que me favoreceu a sentar naquela cadeira lá, sem dúvida, eu tenho que agradecer sempre a todos os vereadores que fazem a legislatura agora até 2016. A grande vantagem minha é por ser funcionário público, por ter uma experiência de outros mandatos, por ser presidente da Câmara 3 vezes, fato inédito na nossa cidade, e, vamos dizer, por conhecer o funcionalismo. E o que aconteceu quando o Lucas assumiu? Era um desafio bastante grande, porque a gente vinha de um prefeito municipal que, vamos dizer, revolucionou a nossa cidade em obras e tal.
e a gente tinha que dar continuidade para entregar, independente de quem fosse o próximo prefeito, mas entregar a prefeitura funcionando. A responsabilidade era grande. A gente assumiu, a gente adotou uma estratégia minha particular, que eu penso muito aquilo que vou fazer, de fazer poucas trocas. Não foi pedido do prefeito, ex-prefeito, não foi pedido dos meus colegas vereadores, a gente escuta tudo, mas a gente tomou as decisões, vou mexer o mínimo necessário para me dar segurança para mim e vou conversar com os funcionários públicos de cada setor, pedindo para eles entender que era uma passagem de 3 meses que a gente ia ter e a gente precisava do apoio deles. 3 meses, mas com a caneta na mão, né? Com a caneta na mão. Eu acho que o Novo Hamburgo sente saudade, vamos dizer assim, deixamos uma marca naquele período de 3 meses. A gente teve um bom andamento em todas as secretarias, tivemos a participação dos funcionários, que eu sempre destaco como leais à participação deles. A gente conseguiu pegar e dar andamento a 2 coisas muito importantes para a nossa cidade. Uma, Secretaria de Esporte e Lazer. Foi criado no teu... Foi criado. Naquele momento. Naquele momento teve o apoio dos vereadores para incentivar, para trazer atletas, para fazer a formação de atletas na nossa cidade, para divulgar a nossa cidade depois, com certeza, e para melhorar a qualidade do esporte que hoje existe, desde o campeonato varziano, do handebol, enfim, nas mais diversas práticas. A gente pegou e trabalhou muito em cima de trazer academias para os bairros das cidades e praças para os bairros da cidade. Vocês verem, essas praças novas foi projeto do Antônio Lucas como prefeito, que comprou os kits de praças e academias que foram instaladas durante o ano todo ali. Então foi uma decisão nossa. Mas nós, o curso de medicina, Rodrigo, o pontapé inicial do curso. Pontapé inicial, a ideia começou lá quando a gente concorreu em 2012, era uma das propostas de Antônio Lucas. Não tinha proposta de ninguém naquela época do curso de medicina lutar para ter curso de medicina na Fevale devido à falta de profissionais nessa área. A gente assumiu como prefeito o Ramon Pena, que ele está doente, hoje a gente deseja melhoras, é o reitor da Fevale. A gente fez contatos com ele como prefeito, dando o pontapé inicial, chamando ele para reuniões no executivo, fazendo reuniões na Câmara de Vereadores, comissão de vereadores foi até a Fevale e o prefeito entendeu que era uma ótima... A nova reitora esteve aqui em Inajara e falou de que estamos bem encaminhados. Bem encaminhados, a previsão é para que tenhamos realmente o ano curso que vem, aqui pela Fevale, inclusive. Isso. O andamento depois a gente deve tudo ao prefeito Luiz Lauro, mas a ideia inicial foi uma ideia implantada naquela... Vontade de sentar ali de novo? Olha, aquilo ali é um cargo que todo político tem vontade de voltar e sentar e saber que pode ser feito muito. Então, assim, hoje nós fizemos parte de um governo do Lauermann, um prefeito que está fazendo um trabalho na continuação do Tarcísio, e a gente espera que seja muito bom no final dos 4 anos de trabalho. Então, a gente tem um compromisso com eles, mas certamente o PDT é um dos partidos maiores da cidade de Novo Hamburgo. Não é o primeiro, acho que é o 3º partido maior da cidade, e o PDT tem aspirações de ser prefeito de Novo Hamburgo, com certeza. Então a gente vai tratar, eu acho que no próximo mandato não, 2016, não é a eleição do PDT, mas a outra, a próxima, e é esse acordo que a gente vai tratar para as eleições vamos dizer, de 2016. Nós queremos um acordo onde nos garanta que o PDT apoie e depois tenha o apoio do partido que vai estar no poder para a Prefeitura Municipal. Em 2020 seja a cabeça de chave. Esse é o principal, vamos dizer, motivo do acordo das coligações futuras que o PDT vai ter. Então a gente faz parte do governo do Lauermann, a gente está trabalhando com ele, a gente sabe as coisas boas que está acontecendo, e porque a política é assim, quem é oposição vende as coisas ruins, quem é situação vende as coisas boas, e tem muitas coisas boas acontecendo. Então vamos falar de passagem de uma outra cadeira que tu gosta muito, que é a cadeira de campo de futebol. Isso. Tu vai a tudo que é tipo de jogo, né? A Olha, Várzea, é o Novo Hamburgo e é o teu Colorado. Isso, eu acho que assim a minha vida é bem definida. Quando
dificilmente a gente está em casa quando a gente está envolvido na política, porque a gente trabalha muito. Então, assim, não pense que o vereador vai na sessão na segunda e na quarta, faz aquelas 2 horas e vai para casa. Eu saio de casa de manhã e cansei de voltar para casa, cumprindo a agenda, representando a comunidade, meia-noite, 1h, então isso aí fica, às vezes, 18 horas longe da tua família. Muitas vezes eu perdi até o crescimento do Rafael, da Bianca, por não ter tempo de fazer o papel de pai, por estar envolvido sempre com a comunidade. Mas estando em casa, tendo tempo, todo o esporte eu acompanho, tanto a Fórmula 1, é vôlei, é corrida, enfim, em geral, mas agora o futebol, e o internacional, onde que ele está, isso a gente está sempre com o rádio ligado e as informações atentas. Mas uma das coisas que eu te garanto, assim, eu só me dá sorte quando eu vou em estádio de futebol, quando está o Ica, que é o secretário de Esporte e Lazer, que é gremista, e o meu assessor, que é o David Foscarini, que é gremista doente. Daí eu sei que o meu time vai ganhar. Caso contrário, eu sou o maior pé frio da história do Então, futebol. com certeza, Colorado estão assistindo, estão na torcida porque tu não volte tão cedo ao estádio. Lucas, grande prazer poder conversar contigo. Uma alegria te receber para essa conversa de peso. Seja sempre muito bem-vindo. A gente agradece, Rodrigo Esculo, Câmara de Disposição, na Câmara de Vereadores. E para nós é uma honra estar aqui falando contigo, contando parte da nossa vida. Talvez muitas pessoas não tinham conhecimento, ou assuntos também que também não tenham grandes importância, mas essa é a vida do Lucas, o Lucas que mora num bairro da cidade e que teve um crescimento político nos últimos anos, graças ao apoio dessa comunidade. Como no início a gente falou, a gente é o despachante da comunidade. Hoje, numa conversa de peso com o vereador Antônio Lucas. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade e Televisão.